Hoje vamos ver uma obra tão bela quanto curiosa, lá do século XVIII, sensual e picante. Vamos conhecer a obra e os seus simbolismos, o contexto histórico em que ela foi produzida, quem fez, quem encomendou e por quê. Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. É sempre um prazer ter você aqui. Então, essa é a obra. Qual a primeira impressão? Agrada? Não agrada? Vamos fazer umas breves observações? Qual será o título dessa obra? Que título você daria? Aposto que acertou. É O Balanço. Bem óbvio, né? Mas, na verdade, a tradução do francês seria Os Felizes Acasos do Balanço. Aí já fica mais interessante e você vai entender por quê. Qual o formato dessa obra? Um retângulo de 81 centímetros de altura por 62,20 de largura. E é bem legal ter uma ideia das dimensões da obra, porque por fotografia é bem diferente. A técnica aplicada nessa obra é a pintura a óleo, óleo sobre tela. Uma curiosidade: quanto mais rápido o artista trabalhasse, mais rápido ele entregaria o trabalho, receberia o pagamento e pegaria outras encomendas, que resultaria em mais dinheiro. Então, esse artista desenvolveu as pinceladas rápidas, que de longe nós não percebemos. Aí a questão da dimensão da obra também. Mas veja de pertinho, fica bem mais claro. Essas pinceladas rápidas vão influenciar muitos artistas no futuro, como Delacroix e os próprios impressionistas, por exemplo. Será essa uma obra acadêmica ou moderna? É uma obra acadêmica, ou seja, ela segue as regras acadêmicas de estrutura, composição, perspectiva, proporções, luz e sombra, cores, técnicas de pintura, etc. Qual a data? Ela foi produzida entre 1766 e 1767, no século XVIII. Quem foi o artista? O pintor francês Jean-Honoré Fragonard. E depois eu lhe conto a história. E assim completamos a ficha técnica. Temos o título, o autor, a técnica, as dimensões e a data. Onde esta obra se encontra hoje? Ela está na coleção Wallace, no distrito de Londres, lá no Reino Unido. A que período da história da arte essa obra pertence? A que movimento artístico? Vai pensando aí. Enquanto antes, vamos observar alguns elementos, sem procurar sentido, significado, apenas explorando a obra. Vamos ver o que nós vemos aqui. Quais as cores? Tem a predominância do verde, com um azul suave pastel lá no fundo, que são cores frias, contrastando com o salmão do vestido, que é uma cor mais quente. E o que são esses verdes que parecem envolver a figura central como que uma moldura? São árvores em diferentes planos. Aqui na frente
com seus troncos e galhos retorcidos e texturizados, o que não é à toa, com pequenas folhas trabalhadas uma a uma, com suas cores e seus volumes. Essas ondas, sinuosidades e volumes se repetem em todos os detalhes da obra, conversam entre si, remetendo a uma atmosfera onírica, de sonho, não parece? Também tem esse arbusto à esquerda que oculta um homem. Ao fundo, nós vemos mais árvores, massas verdes e parte do céu que traz uma luz que incide sobre a moça com o vestido salmão ao centro da obra num balanço. E ela é ladeada por um homem jovem à esquerda e um homem maduro à direita, ambos com vestes cinza, bem discretos. Ainda vemos edificações ao fundo, à direita, uma escultura de anjo à esquerda sobre um pedestal e outra escultura com 2 anjos à direita, flores e outros elementos. Isso tudo sugere um jardim privado, provavelmente de um palácio, com um balanço instalado, e não uma floresta distante, remota. Ou seja, dá um caráter mais intimista. Viu que balanço chique, com almofadinha, taxas douradas e tudo? E assim fizemos um breve reconhecimento da obra. Identificamos elementos, cores, o ambiente e alguns detalhes. Beleza. Vamos então retomar aquela questão sobre o período da obra? Quais as pistas? Essa obra foi criada usando como tema, modelo e figurino elementos contemporâneos à sua criação. Nem sempre é assim, mas essa obra é. Então essas roupas, penteados, cores eram a moda, claro, entre a elite da época, em 1767, no tempo em que a obra foi produzida. E para pensar na importância disso. Ainda não existia fotografia, certo? Como poderíamos saber disso se não fossem esses registros produzidos pelos artistas? Olha que incrível! E nessa obra, além desses dados, ainda temos informações sobre comportamento, signos sociais. Olha que legal! Às vezes nós nem nos damos conta disso. Então, além da data, século XVIII, ano de 1767, considerando várias características e especificidades, pode-se afirmar ser essa uma obra do Rococó. Rococó? Mas o que seria Rococó? Antes de prosseguirmos com a leitura, interpretação e fofocas sobre a obra, eu peço licença para contextualizá-la para você. Vai vendo que legal. Basicamente, no decorrer dos tempos, os artistas foram produzindo obras, desenvolvendo estudos, pesquisas, técnicas, tratados, enquanto as coisas iam acontecendo no mundo. Guerras, revoluções, desenvolvimentos tecnológicos, e a arte ia acompanhando e também se transformando. Assim como a história foi dividida e classificada em fases, a arte também foi. O que chamamos de história da arte.
Então, em cada período, a arte se manifestava ou se manifesta de uma forma. De tempos em tempos, surgiam movimentos artísticos que geralmente se opunham ao anterior e serviam de ponte para o próximo movimento. E assim ia, um movimento que se contrapunha ao anterior e o próximo que se contrapunha a esse, e assim a coisa ia caminhando. Rococó é um termo que vem do francês, que significa monte de pequenas pedras. E é também relacionado às formas das conchas espiraladas e enroladinhas. A princípio era um termo pejorativo, mas acabou pegando. Assim como foram mais tarde o impressionismo, o fauvismo, o cubismo. Sabe quando a pessoa não gosta do apelido? Aí que pega. Meio que por aí. E foi assim. Considerando tudo isso, essa obra, O Balanço, se insere no período classificado dentro da história da arte como movimento rococó, que surgiu quando? Que surgiu em Paris no início do século XVIII, aproximadamente entre 1699 e 1780, num período de relativa paz, mas que precede a Revolução Francesa. É um movimento que, em parte, complementa e, em parte, se contrapõe ao Barroco, que é o movimento anterior, que tem uma carga dramática, com contrastes de claro escuro, com a prevalência da temática religiosa. Veja esse exemplo. O rococó não era uma arte que representasse o povo, as suas dores e aspirações. Era uma arte mais palaciana e profana. O que significa que se deslocava da temática religiosa de até então na pintura e na escultura. Um estilo, uma corrente, um movimento artístico se estende em outros campos. Ele não se restringe à pintura. Ele se alinha com a arquitetura, com a música, com a literatura, com a moda, com a criação de objetos utilitários, decorativos, nos costumes e comportamentos. E essa estética também foi largamente aplicada nas decorações dos interiores das igrejas, extravagantemente luxuosas. Veja nesse exemplo do interior da igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, no Brasil, em Recife, no estilo rococó. Olha o luxo disso. No rococó, prevaleciam a valorização das emoções, paixões, busca pelo prazer, sensualidade, beleza e elegância, com suas curvas, drapeados e roupas esvoaçantes. Tá vendo que tem tudo a ver com essa obra, né? Ao contrário da pintura barroca, mais escura e dramática, na pintura do rococó, as cores são claras e suaves, em tons pastéis, assim como as texturas e curvas sempre suaves, sempre buscando leveza e alegria. Se eram profanas e não religiosas, quais as temáticas então? Representa cenas de festas nobres, reuniões, encontros, felicidade, alegria, prazeres, jogos amorosos, simbolismos e a ostentação
dos nobres e abastados. Nesse momento, a burguesia, composta por comerciantes, banqueiros e homens de negócio, acumulavam riquezas. Porém, eles não possuíam o requinte dos nobres. Não eram ricos de berço, mas eles queriam se aproximar deles, fazer uns networks, umas redes de contato, e buscavam imitar os nobres. Uma das formas era consumir, colecionar arte, financiando artistas habilidosos, ter as mesmas coisas que os nobres tinham. O rococó, então, representava o luxo. Era um período, como disse, de relativa paz. Mas o comportamento dessa galera, dos nobres e aristocratas, com abusos e extravagâncias, atinge o limite suportável, desencadeando a Revolução Francesa em 1789. Aí acontece aquilo que nós já sabemos: queda da Bastilha, guilhotina. Claro que eu estou falando de uma maneira bem rasa, só para contextualizar. Entre a alta sociedade francesa, as intrigas e adultérios corriam soltos. Para ter ideia, uma das pessoas mais influentes da corte, patrona das artes, influenciadora política com cargo oficial e tudo, era a amante do rei Luís XV. Quem é? A famosa Madame Pompadour. Já ouviu falar? Olha aí. Ela é sempre representada com livros, partituras, instrumentos musicais, sugerindo conhecimento e intelectualidade. Quer ver como era o rei Luís XV? Olha aí. Vamos voltar à obra O Balanço. Qual a história por trás da obra? Nesse contexto, lá por 1766, um rico arrecadador de impostos do clero, portanto, um homem de bem, de família, o dito devasso barão de Saint-Julien, chegou com uma proposta de trabalho para o pintor francês Gabriel François Douillet e disse: gostaria que pintasse a senhora sentada em um balanço empurrada por um bispo. E me situarei de maneira que esteja ao alcance das pernas dessa mocinha. E será ainda melhor se você quiser alegrar um pouco mais o quadro. Por senhora ou mocinha, leia-se amante. Depois de ouvir a proposta, Douillet, escandalizado pela frivolidade do tema, disse algo como: nem por um cavalo, nem pensar que eu vou fazer uma coisa horrorosa dessas. Procura lá o Fragonard, que ele faz esse tipo de coisa. Então, entra em cena o pintor francês Jean-Honoré Fragonard. Ele era neto de pintor. Trabalhou como tabelião e foi demitido porque mais desenhava do que trabalhava. Frequentou cursos, escolas de arte e era considerado assim inexpressivo pelos professores. Só que ele se dedicou muito, superou limitações, produziu cerca de 10.000 pinturas, entre elas obras mais clássicas, só que eram difíceis de vender.
acabou se destacando mesmo justamente nesse período em que criou o balanço. Viu aí um nicho de mercado e passou a produzir outras obras nessa mesma pegada erótico-sensual. Só para constar, essa obra também é dele, é posterior ao balanço e talvez você conheça a leitora. Hoje, Fragonard é conhecido como o pintor mais expressivo do Rococó e suas obras estão em grandes museus do mundo inteiro. Viu como as coisas vão mudando? Bom, voltando. E lá foi o barão então procurar o pintor Fragonard, que aceitou a encomenda de bom grado, na boa. Só que eles mal podiam imaginar que essa seria considerada uma obra-prima do Rococó. Ele aceitou, porém, para preservar o próprio pescoço, não inseriu bispo algum na cena. O barão já havia pensado em tudo. Queria uma cena que representasse a bela mocinha, a sua amante ou uma das, ao balanço. Sim, porque jamais se colocaria a própria esposa nessa condição. E logo você entenderá por quê. Então, ele queria a bela mocinha ao balanço e ele se colocaria à frente dela, enquanto o bispo a balançaria. Só que no lugar do bispo, Fragonard, que não é bobo nem nada, colocou um senhor mais velho. Agora, com essas informações, nós podemos seguir a leitura. Observe um pouquinho essa obra novamente. O que você vê? Que cena você vê? Uma bela e inocente jovem ao balanço? Olha bem. Estruturalmente, a obra tem uma composição triangular, seguindo lá os cânones acadêmicos. A jovem ao centro e os dois homens na base, um de cada lado, sugerindo também um triângulo amoroso. Observe essa diagonal que indica movimento. É uma obra tecnicamente perfeita, iluminada, bonita, quase angelical. Parece uma fotografia, um instantâneo que capturou um momento lindo, mas não. É uma pintura que demorou muito para ser executada. Pensa no tanto de detalhes, de formas, de cores, de nuances. E não é só o que parece. Agora vamos nos aproximar mais, tentar entender, ler a obra. O que acontece aqui? Temos uma bela jovem com um vestido na cor salmão, que era a cor da felicidade e harmonia. Esvoaçante com suas rendas, saias, anáguas e drapeados, dançando a cada movimento do balanço, que também ia revelando um pouquinho mais as meias, que eram fetiches, iam até os joelhos, as pernas, os tornozelos, que eram muito sensuais. O homem via um tornozelo e ficava doido. Olha como está a carinha dela. Para quem ela olha? Olha o cavalheiro, que no caso é o barão mesmo, ou amante, vestindo cinza, uma cor discreta que o camufla entre o arbusto. Está estrategicamente posicionado como um voyeur, no melhor ângulo para acompanhar
cada movimento da moça e ver cada detalhe, inclusive além das meias, das pernas e tornozelos, já que nessa época as mulheres ainda não usavam calcinhas, nem calçolas. Eram só camadas e camadas de camisola, anágua, saia, vestido, sem calcinha. Pode imaginar a situação do camarada? Bom, os dois estão aí num flerte, no vai e vem do balanço, e ela graciosa e sedutoramente faz um gesto com a mão direita, para nós inelegível, e joga o sapatinho estilo mule, com saltos altos e arredondados, todo enfeitadinho com fitas e rendas, na direção dele. Como que uma provocação amorosa, um consentimento, um jogo, um ato de sedução. Veja o pezinho dela. Já o amante, perturbado com a bela visão, pode ter se desequilibrado e caído. Agora olha a cara do cidadão. Olhos arregalados, boca aberta, rosto iluminado, afogueado, totalmente envolvido, correspondendo plenamente com o braço estendido na direção da moça em diagonal, como que indicando um sentido de alerta e as reais intenções, se é que você me entende. E tudo isso vai acontecendo sem que o senhor, supostamente o marido da moça, possa se dar conta da situação. Enquanto ele permanece ao fundo, sentado, puxando as cordas, todo satisfeito, agradando a esposa, alheio a tudo, ali nas sombras, como que indicando a ignorância do cidadão. Lembrando que o balanço e seu movimento tem aqui uma conotação libidinosa e simbolizava a infidelidade. E os anjos? À esquerda, sobre um pedestal ornamentado com figuras femininas, nuas, ninfas ou dançarinas da mitologia grega, que remetem ao amor, está um Cupido. Esse Cupido é uma referência à escultura O Amor Ameaçador, do escultor Etienne Maurice Falconet, produzido para a Madame Pompadour. Então era uma obra bastante conhecida. Esse Cupido está com o dedo na boca, como que pedindo aos outros dois Cupidos e a nós também, que com a nossa vista privilegiada vemos toda a cena, sabemos o que está acontecendo, que mantenhamos segredo, que não denunciemos o casal. Ou seja, a obra nos conecta e nos torna cúmplices. Tem mais dois Cupidos na cena. Abaixo, à direita, temos dois Cupidos agarrados a um golfinho, mesmo que não pareça. No rococó, sempre que aparece um golfinho, está simbolizando o amor. Então, esses dois Cupidos estão ali agarrados ao golfinho e um deles parece acompanhar o movimento do balanço e está com uma pose semelhante à do barão. E eu deixei propositadamente um detalhe para o final. As mulheres aristocratas da época
usavam como um acessório muito importante, muito especial, como item de moda, que mostrava o status social e simbolizava a fidelidade, um cãozinho de verdade, tranquilinho, sempre a tiracolo. E com a jovem mocinha não seria diferente. Mas onde ele está? Veja se você consegue encontrá-lo. Encontrou? Olha ele aqui. E como disse, o cão representava a fidelidade. Mas como fidelidade não é o caso aqui, Fragonard colocou um cãozinho bem agitadinho e incomodado com a situação. Viu como essa obra é cheia de simbolismos? Curtiu? Recapitulando então, nós vimos aqui uma cena erótico-sensual, inserida numa paisagem onírica, que foi idealizada pelo barão e criada por Fragonard, carregada de simbolismos da época. Temos um triângulo amoroso com uma jovem mocinha ao centro, sendo balançada por um senhor, supostamente o marido, e em uma ponta do triângulo e um jovem amante do outro lado. Temos as dançarinas gregas, o cupido que pede a nossa cumplicidade, os cupidos com o golfinho que simbolizam o amor e o cachorrinho que simboliza a fidelidade, mas que está indignado com a situação. As obras produzidas nessa estética rococó, com essa pegada erótica, divertida, com jogos amorosos, não eram obras que ficassem expostas ao público. Eram obras que ficavam na intimidade da casa, principalmente nos quartos, talvez servindo de inspiração. A aristocracia da época não admitiam consumir esse tipo de arte porque não era bem vista, não pegava bem, por baixo dos panos encomendavam e consumiam as obras de Fragonard, sim, e muito. Viu como nem tudo é o que parece? E assim concluímos o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. O seu engajamento é fundamental e me incentiva muito. Eu conto com você. Agradeço pela sua luxuosa companhia e até a próxima.